Bom, a gente acabou de ver a parte de contas a receber, que é o que eu preciso receber dos meus clientes, certo? Agora, com os a pagar, eu preciso pagar os meus fornecedores. Vale ressaltar que na nota de entrada, quando ela foi explicada no módulo de nota fiscal, você foi nota de entrada, no final tem um processo, que é o gerar contas a pagar. Ou seja, eu vou gerar aqui o que foi combinado com o meu fornecedor, certo? Então, se eu chegar, veio nota X com valor X, eu negociei, vou pagar em 3 vezes, 4 vezes, 50 vezes que seja, ou já foi pago em à vista, eu vou gerar alguns a pagar da nota de entrada nessa tela, certo? É a mesma tela do faturamento, eu vou definir a forma, quantidade e valor das parcelas, certo? Depois que a nota já foi, o débito foi gerado no contas a pagar, né? Para eu poder saber ou dar baixa nesse processo, eu posso vir em pagar aqui, né, na introdução, na tela inicial, ou movimentos, pagar e receber, baixa de contas a pagar, certo? Coloco lá meu fornecedor, mesmo processo, mesma ideia, posso mostrar as contas a pagar, ou seja, que não foram pagas ainda, as contas já foram pagas, ou ambas as duas, ou seja, que eu preciso pagar, o que já foi pago, ou as duas, tá? Posso filtrar com uma data específica, eu preciso pagar nesse mês, nesse ano, nesses 6 meses, daqui 2 anos, tá? No caso aqui eu tenho dois débitos em aberto, certo? Da entrada 17,87. Então nessa nota foi gerado dois contos a pagar, duas parcelas, para pagar esse fornecedor. Valor, mesma coisa, valor a receber bruto de 2,470 e preciso pagar para ele 2,470, tá? Mesmo processo. Seleciono um débito ou dois, então já paguei meu fornecedor, vem aqui, seleciono o débito que eu já paguei ou os débitos que eu já paguei, vem aqui em pagar e forma para o sistema como que eu paguei esse fornecedor. No caso, se eu falei para o sistema aqui saindo do caixa, nesse caso está saindo dinheiro do caixa. Tirei dinheiro do meu caixa para pagar o fornecedor. Se for feita uma movimentação bancária, no caso eu tico a opção de caixa, o sistema vai entender que ele não saiu o item do caixa. Tá? Mas nesse caso que eu estou falando no momento é o caixa do pessoal do financeiro. Então pode ser possível que na hora de pagar o fornecedor o dinheiro tenha vindo do caixa. Tá? No caixa, nesse caso, o controle financeiro é o caixa do pessoal que faz o controle financeiro. Certo? Bom, eu posso aplicar juros e descontos sobre essa parcela. Então, se eu paguei atrasado esse valor, então esse valor de juros ou de desconto que foi aplicado sobre esse débito deve ser dedicado aqui nessa tela. Nesse momento não tem juros, não tem desconto, né? Não vou falar que o sistema aqui foi informado esse valor e que o dinheiro está saindo realmente do meu caixa, tá? Eu vou vir pagar. Mesmo processo. Como que esse dinheiro está saindo do meu caixa? Tá? Está sendo caso em dinheiro, tá? E eu vou confirmar. Feito isso, fiz o abatimento da mensalidade, certo? Bom, eu posso, da mesma coisa do receber, eu posso lançar um contas a pagar e também editar uma já lançada. Então, se eu fui lá, foi meu fornecedor, fornecedor, eu não consigo pagar essa mensalidade aqui no mês 7. Não consigo. Tive um problema na empresa, eu vou passar no mês 8. Negociei a dívida, então no caso eu venho aqui em movimentos, pagar e receber, lançamento de contas a pagar, venho lá em pesquisa, procuro o débito no caso do meu cliente, isso aqui, venho aqui e troco o vencimento da parcela, por exemplo. Então, em negociação com o meu fornecedor, eu venho aqui e edito o que foi negociado com ele, seja valor, seja unidade de parcela, seja vencimento, certo? E confirmo. Ou posso vir aqui, novo lançamento, e gerar um lançamento para o mesmo fornecedor. Ou para outro, se for o caso, tá? No caso aqui, eu só vou gravar, põe novo lançamento, vou definir o número do lançamento, a data de emissão, que é a data do momento de gerar a parcela, o fornecedor, o valor, a forma de pagamento e o histórico. Ou seja, mesmo processo de contas a receber, eu faço contas a pagar. Dívida negociada no fornecedor. Quanto mais detalhado for, melhor é o contas a pagar, tá? O histórico nesse caso. E o principal aqui, eu tenho vencimento e eu tenho data de competência, tá? Data de competência é quando que esse débito aqui vai ser identificado no demonstrativo de resultado, tá? Nesse caso aqui eu tenho data de competência, mas eu não vinculei a nenhum DR específico, tá?
Mas pode ser a data do mesmo, data de lançamento, de emissão ou de vencimento, tá? Mas vai ter um módulo específico falando sobre a parte de DR, a gente volta a falar dessa aba aqui depois, tá? Mas a data de competência aqui é quando isso vai ser demonstrado para mim no meu DR, tá? E se for o caso, eu posso vir aqui e gerar faturas. Porque assim, pode ser que eu fui lá com o meu fornecedor e falei que eu gerei uma parcela, eu vou pagar em 10 vezes isso. Só que na nota de entrada eu não gerei 10 parcelas. Eu fiz a nota, fiz a entrada do estoque, não gerei contas a pagar. Aí depois eu venho aqui, fiz o lançamento de uma parcela e vou gerar outras 9 parcelas do mesmo valor. Então, como eu já gerei uma parcela, eu quero gerar 10 no caso, eu venho gerar aqui e gero aqui no caso mais 9 parcelas. E aqui o intervalo de dias entre cada parcela. Então pode ser que passe entre 15 dias, 20 dias. No caso eu coloquei 30 dias, que vai ser um mês de diferença entre cada parcela no ser gerado. Ele falou para mim que já foram geradas faturas para esse número. Porque ele ia gerar, por exemplo, como o número do meu débito é 8978, ia fazer 8978 barra 1, barra 02, barra 03, que são as faturas até a 10ª fatura. Então se eu vir aqui no pesquisar, já tem um débito gerado, que é com o mesmo número. Então o barra 01, barra 02, barra 03 já está sendo utilizado no meu sistema, tá? Então, nesse caso, como a fatura, o número coincidiu com o já gerado em outro momento, eu vou alterar o número desse débito, tá? Então, no caso aqui eu vou colocar mais os 2 dígitos, 9090, vou gravar e vou gerar a fatura mais uma vez. Como eu já gerei uma, eu vou gerar mais 9 faturas para completar 10 e gerar as faturas. Ó, sucesso ao gerar as faturas. Se eu venho aqui pesquisar, ó, as parcelinhas aqui geradas. Você fala, são 9 parcelas geradas e aqui não tem a parcela, é a parcela mãe, assim, né? A parcela raiz, vamos supor, que é o débito 1. E o mesmo processo, depois eu vou lá e faço o abatimento dessa parcela quando eu fizer o pagamento do meu fornecedor, tá? E como que eu consigo visualizar o que eu preciso pagar no mês, na semana, dos meus fornecedores? Para isso tem um relatório. Então eu vou lá em relatórios, pagar e receber, contas a pagar, ou seja, eu preciso pagar meus fornecedores, eu vou ver o relatório para isso. E o que já foi pago, tenho contas pagas. No caso aqui eu vou em contas a pagar. Posso fazer o filtro por um fornecedor específico, né? No caso aqui, colocar uma data final um pouco mais extensa, até outubro. Então, o que eu preciso pagar de hoje, desse mês, dia 1/6, até dia 1/10, já tem outubro, de todos os fornecedores da minha empresa. No caso, eu venho aqui, ó, eu tenho que pagar mais ou menos R$3.635.000 de contas a pagar até outubro, tá? No caso aqui eu tenho todos os meus fornecedores, as formas de pagamento, os vencimentos e o histórico, as entradas que foram negociadas por cada um deles, certo? Então, eu vi lá o contas a receber, que eu preciso receber até setembro, e eu tenho mais ou menos o quanto eu preciso pagar os fornecedores até outubro. Então, basicamente, se o receber for superior ao contas a pagar, é o mais indicado, porque assim eu consigo ter uma visão do que eu preciso receber da minha empresa e que isso vai ser o suficiente para pagar os meus fornecedores. Se for maior, quer dizer que as entradas ou os débitos gerados não são suficientes para pagar os meus fornecedores, o que é ruim, tá? E isso falando sem contar as operações à vista, obviamente, só contando as operações a prazo, né? E assim eu faço o controle do que eu preciso receber e também que eu preciso pagar dos meus fornecedores, tá? Então, a qualquer momento eu posso vir aqui negociar uma dívida com o meu fornecedor, atualizar o cadastro e também fazer o abatimento, falando para o sistema que isso já foi pago, dando ou não saída no caixa, certo? E para vocês verem só para curiosidade, se eu vir aqui lá em um relatório de caixa, movimentos, caixa, consulta de caixa, por exemplo, pegar o caixa do financeiro, né? Eu tenho aqui, ó, pagar fornecedor, que no caso aqui é uma saída, porque eu falei no sistema que ia ser uma saída de caixa, ou seja, saiu do caixa do financeiro esse valor e foi feito o pagamento dessa parcela para o meu fornecedor. Então esse valor automaticamente sai do meu caixa. E no caso só do receber, esse valor entra no caixa.
Bom, no sistema também tem uma relação de gráfico, eu consigo visualizar as contas já pagas e as contas também já recebidas. Assim como o pagar e o receber, que eu vou ver quanto eu vou pagar e quanto eu vou receber, eu posso ver uma relação de quanto já foi pago e já foi recebido. Então, no caso, eu vou lá em gráficos, gráfico de estatísticas, contas pagas e recebidas. Nesse caso aqui, isso mostra para mim as informações dos meses que teve movimentação. Os demais meses que não teve movimentação não entra nesse relatório. No caso aqui só tem o mês de janeiro, fevereiro, maio e junho, certo? Então aqui eu tenho relação do quanto já foi pago e recebido na minha empresa, certo? Então é uma outra forma de você conseguir filtrar e saber a relação do que já foi pago e já foi recebido.